Acho que todos estão na Inglaterra, né? Não, perfeito. Então, só para a gente fazer uma apanhada aqui. Então, na aula 1, tá aqui, aula 1, a gente viu sobre what, where, when, who, how e why. What, where, who, how, why. Que são são chamadas WH questions, apesar que não precisa memorizar isso, que geralmente, na grande maioria das vezes, elas são usadas para fazer perguntas, mas elas não são apenas isso. Ao primeiro eu vou ter what, que ela vai ter, a única que vai ter 3 traduções. Ela vai ser o que, qual, quais, where, onde, when, quando, who, quem, how, como, e why, porquê. Só que o porquê é para fazer perguntas, na grande maioria. Aí, geralmente, o pessoal conhece esses aqui mais para fazer perguntas, mas não quer dizer que é somente para perguntas. Eu também consigo fazer frases afirmativas com ele. Só basta ver qual a finalidade que eu quero atingir. Aí, no caso, como ela já está gravada, eu não vou entrar muito em detalhes. Eu vou enviar para vocês depois. E na aula 2, a gente viu sobre o verbo do, o verbo das, que por mais que tenha a letra dois, mas a pronúncia é assim, ó, das. Literalmente assim o som. A gente vai ter muito disso que no inglês vai ser pronúncia das palavras que são diferentes da escrita que elas apresentam. Então a gente vai ter muita dessa. Aí e vamos ter também a questão do negativo, que é o don't e o doesn't. Que basicamente elas auxiliam também algumas vezes em algumas perguntas que expressam ações e ajudam a deixar as frases negativas e também a função dela com a sua própria tradução, que é o verbo faz. Também não vou entrar em detalhes, que já está gravada. Eu mando o link para vocês, qualquer dúvida que tiverem, pode me chamar no privado. Então, hoje nós vamos estar olhando sobre esse aqui, é uma aula bem importante, esse tema, que é o there is, que basicamente ele é uma palavra, uma expressão, que ela pode causar muita confusão com o verbo have. Alguém sabe a tradução do verbo have? Tenho. Tem, exatamente. Porque pode ser tem, pode ser nós temos. Então, basicamente, a tradução dele é eu tenho. Só que tem um detalhe. Eu só posso usar ele, o have, quando eu quero expressar duas situações. Ou é posse, ou então uma questão de vínculo, que é familiar ou de amizade. Por exemplo, eu posso falar I have a car, you, oh meu Deus, you have a house, they have a big family, ou posso botar também we have many friends. Ok. Então aqui nessas frases eu vou estar expressando essas situações aqui. O car e house, né, que é de posse, eu tenho, pode ser qualquer tipo de objeto. E também em relação a situações abstratas, por exemplo, que eu posso usar também I have an idea. Porque eu tenho uma ideia, né? Que é uma coisa abstrata, não é algo físico. Mas, aí então, assim, ele sempre vai expressar uma questão de posse ou vínculo. Porque, tipo assim, eu não posso colocar posse em relação à família, porque, por exemplo, você botar o seguinte, we have, deixa eu ver aqui, two brothers. Aí, no caso, brothers, que são irmãos, eu não tem como eu considerar uma posse, tipo, meu irmão ser minha posse, não tem como ser dono dele. Então, eu vou usar o have no intuito de indicar um vínculo familiar ou de amizade, que é aqui o caso aqui de baixo, né, de friends. We have many friends. Aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente pode ter um exemplo, é o seguinte, se botar aqui essa frase, tem, deixa eu ver aqui, um supermercado aqui. Vou botar aqui perto, pronto. A primeira ideia que vem aqui da frase é querer botar assim, have a supermarket here. Near here, que é aqui perto, né? Near here. Só que é que tá. A questão é que o have, eu teria que usar isso bem aqui. Ou seja, eu não posso usar ele nessa situação, porque aqui se eu estou indicando que o have é posse, e observar aqui essa frase em português, que no caso, que é o primeiro pensamento que a gente tem, né, no caso, para quem está desenvolvendo inglês,
primeiro é natural, a gente pensar primeiro em português para depois tentar trazer a frase para o inglês. Então, a ideia que a gente vai querer colocar é jogar o have. Só que aqui é só se eu estivesse indicando a posse minha ou a posse para alguém. Por exemplo, ou seja, aqui dessa formato aqui, ela estaria errada, incorreta. A não ser que eu colocasse o seguinte, deixa eu ver aqui uma... Botar aqui, você tem, literalmente, eu vou só acrescentar o você. Supermercado aqui perto. Onde é que a gente está rico, vamos ser dono do supermercado. Agora, exatamente nessa expressão, eu estou indicando posse. Simplesmente porque eu só acrescentei uma pessoa. Ou seja, então pode ser você, pode ser eu, pode ser... Lembrando também, só outro detalhe que o have, eu só posso usar ele, deixa eu botar ele bem aqui. Eu posso botar aqui ó, com I, you, o we e o they. Que é I, significa eu, you, significa você ou vocês, we, nós, plural, e they, são eles ou elas. Aí por que eu tô falando isso também? Por causa do has. E ele também significa tem, só que eu só posso usar para he, she, it. Ele é o tem e também vai indicar a mesma questão aqui. Apesar que a gente não vai aprofundar tanto no have e no has, a gente vai ser para uma outra aula. A nossa aula de hoje é sobre esse aqui, ó. Esse there is. Então aqui nesse caso, o there is, que ele vai estar encaixando aqui. Então, voltando, se eu faço você tem um supermercado, agora encaixa perfeitamente. You have a supermarket here, near here, perdão. Near here. Então, eu posso colocar agora dessa forma, ficaria correto. Aí, por que aqui, mais uma vez, aqui ficaria incorreto eu usar o have, porque eu posso usar posse. Porque até o momento, exatamente nessa expressão, eu não estou indicando o dono. Eu estou falando da existência. Então, meio que embaixo, eu estou indicando posse, e aqui eu vou estar indicando a existência. Ou seja, então encaixa assim, ó. There is a supermarket near here. There is a supermarket near here. Aí a questão da pronúncia dele, que lembra aquele detalhe que eu falei, que é a escrita, que ela vai divergir um pouco das palavras, da escrita e a pronúncia. Então aqui, por mais que comece com a T de trabalho, o som vai ser o som de D de dado. Então o som fica assim, ó. There, e pode puxar o R. There. Então ele pode entrar, tá entrando dessa forma aí. Então essa vai ser o grande detalhe na hora de colocar a frase aí, né, nessa questão de existência. Entendeu? Então, quando eu boto assim, existência, ele vai entrar esse there is. Aí, às vezes, a gente pode até confundir um pouco, a gente vamos detalhar mais, porque se eu separar o there e o is, eles são duas palavras distintas. Eles vão ter, cada uma tem uma sua tradução. A palavra there, ela significa lá, ali ou aí, em relação mesmo à direção. Tá? Tipo assim, ó, tá lá, você tá lá atrás. Então, just back there. Então, lá fora. Aí, tipo assim, out there, que out, que significa fora. Que ele é o contrário do here, que o here significa aqui. E a palavra is, ela significa o ou então está. Porém, se eu pego there is, significa tem. Meu Deus do céu, e agora? Socorro. Como é que pode uma situação dessa? Que é a questão da existência. Então, o que acontece é de... vai para lá, por favor. Vai para lá. O que acontece é de indicar uma existência de água. Agora vamos fazer mais algumas frases para estar exemplificando. Se eu falar o seguinte, ó, tem, que inclusive eu vou até usar um exemplo de uma aluna minha, que ela estava, que a gente estava tendo essa aula, ela também trabalha de cleaner, e apareceu uma aranha na cozinha. E ela foi falar para a cliente. Então, a frase para a pessoa, tem uma aranha na cozinha. E foi justamente na semana que a gente teve essa aula. Aí, automaticamente, a primeira ideia que ela teve foi have a spider in the kitchen.
Só que aí ela lembrou, mas se eu falar o have, eu vou estar indicando que é tipo assim, que eu tenho, que alguém tem uma aranha na cozinha. Aí fica mais esquisito ainda, né? Imagina você chegar para cliente e falar, oi, eu tenho uma aranha na cozinha, mas por que você trouxe a aranha? Ninguém mandou. Então ela entendeu que não era esse aqui, porque o have é de posse. Então ela lembrou que é o there is. Então there is a spider in the kitchen. Agora, essa é a forma correta. Então, para falar que tem uma aranha na cozinha. Vou colocar aqui uma outra frase. Tem uma pessoa batendo na porta. Aí, mais uma vez, vou usar o there is. Eu vou usar aqui, ó, a person knocking the door. Aí, esse knocking, ele vai ter algumas palavras também que a pronúncia delas, ou perdão, algumas letras, elas não são pronunciadas. Nesse caso, o que vai acontecer é do K e do G, eles não vão sair. Então, o som dessa palavra vai ser assim, ó. Knocking. Knocking the door. Aí pode enviar aquela, ué, mas então se tem a letra, por que eu não vou falar? Aí a gente vai ter que perguntar para Deus, que Deus foi assim. Mas é brincadeira, mas basicamente o inglês ele tem a sua própria estrutura em relação a algumas palavras e a sequência que elas implicam, que elas vêm, são colocadas dentro da frase. Às vezes vai coincidir de ter algumas situações em que a sequência das palavras vai ser igual à do português, mas não é regra. Às vezes é uma coincidência quando isso acontecer, que a quantidade de palavras e a sequência delas também forem as mesmas, coincidiu delas estarem ali, mas geralmente o inglês, às vezes, algumas palavras são diferentes, e porque tem característica do próprio idioma. E querendo ou não, vai ter algumas coisas que vai ser que não tem uma explicação, vamos dizer, lógica para isso, que é o motivo aqui. De forma, ou seja, a regra do inglês diz que o K, nesse caso aqui, as palavras que vão estar começando com KN, geralmente o K não é pronunciado. Um exemplo, falar assim a palavra knife, assim, ó, knife, que é faca. Aqui é a palavra no, assim, no, bem fechado, assim, no. A palavra é sabe ou conhece. Aí tem uma palavra new, igual o new do Matrix. Aí o new, ele é o passado do know. É como se você sabia ou conhecia. Aí lembrando só o detalhe dessa questão de verbos, que o que difere, ou basicamente o que manda, vamos dizer, na tradução em si dele, é mais o pronome que vem antes dele. Por exemplo, você bota o seguinte, I know. Lembra que é know, não é que know. É quase que nó, o caldo que nó. Então, I know significa eu sei. Porém, se eu boto o seguinte, we know, fica nós sabemos. Se eu boto you know, você sabe. Se eu boto they know, eles sabem. Se eu boto he knows, eu tenho que colocar o S aqui, futuramente a gente vai ver esse detalhe por quê. Fica ele sabe. Ou seja, então se você observar, no verbo eu não alterei nada. Quem manda, vamos dizer assim, a tradução dele, é o pronome que vem antes. Então se eu falo assim, I work, eu trabalho. Se eu falo you work, você trabalha. Tá vendo que eu trabalho, termina com O, você trabalha, termina com A. Só que no inglês, quem manda é o pronome. No português, o verbo, ele em si, ele já se altera. Você fala trabalho, trabalha, trabalhamos, trabalham, trabalharam. Eu já consigo entender mais ou menos quem é a pessoa. Você fala trabalham, eu vou entender que é eles. Você fala trabalhamos, eu entendo que é nós, trabalhando. Porque não tem como botar trabalhando, é tipo, ele trabalhamos. Não encaixa. Então, no português, o verbo em si, eu já consigo saber de quem que eu estou falando. No inglês, não. Eu preciso colocar um verbo para estar direcionando ele. Então, quando se trata dessa questão de tradução aqui, quando eu boto assim a palavra sabe, não quer dizer que know é apenas o sabe, depende do pronome. Se eu boto I know, eu sei. You know, você sabe. He knows, ele sabe. We know, nós sabemos. E por aí vai. Isso para todos os verbos. Aí, o outro verbo também que a gente pode estar vai estar tendo, na verdade, a gente não vou estar dando muita ênfase para ele, não. Basicamente, é só para exemplificar que algumas letras, elas não são pronunciadas.
Aí voltando, então, uma questão, uma característica do próprio inglês, que não vai ter explicações para isso, infelizmente, eu diria que até a parte injusta, não tem nenhuma regra, vamos dizer assim, que possa me falar de forma prévia. Ó, sempre que você tiver palavras assim, essa vai ser a pronúncia dela. Tipo assim, essa letra você pronuncia e essa outra não. Infelizmente, não existe uma regra para isso. É algo que a gente vai estar aprendendo na prática em si. Que é por isso que eu sempre costumo falar para os meus alunos, eu também trabalho com algumas aulas particulares, que eu falo para eles, que a questão é muito importante o que você faz fora da aula, que eu justamente procuro até manter esse contato com os alunos fora da aula para ajudar no dia a dia, porque eu entendo que é no dia a dia que vai vir as dúvidas, que vai vir os questionamentos para você ir lembrando e tudo mais, porque na aula é muito difícil lembrar. Então eu sempre falo, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a semana, não espera chegar o dia da aula, pode mandar mensagem. A mesma coisa que eu digo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode jogar tanto lá no grupo. Eu vou deixar ele agora aberto para algumas dúvidas, ver se. Porque geralmente quando eu deixo o grupo aberto, nos grupos que eu participo, o pessoal começa a falar umas coisas que não tem nada a ver com o grupo, com a temática do grupo. Aí por isso que eu evitei. Mas qualquer coisa, pode chamar no meu privado ou jogar lá no grupo a dúvida que vocês tiverem durante a semana. Eu estou aqui justamente para poder estar ajudando vocês nessa luta aí, que eu sei que não é muito fácil morar fora sem saber inglês. Então, assim, então esse tipo de detalhe de conhecer as palavras, as pronúncias, as expressões adequadas, é algo que a gente vai aprendendo na prática do dia a dia. Então, o inglês ele é algo que demanda um tempo. Infelizmente, também não existe que algumas. Fica até um pouco chateado quando o pessoal fala que, nossa, tem um método super revolucionário de inglês, onde você vai aprender inglês em 3 meses. Mas a gente for usar um pouco a lógica e pensar, ué, se realmente for verdade isso, essa pessoa que descobriu esse método revolucionário devia estar bilionária, porque se ela aplicar esse método para todo mundo no planeta, todo mundo ia aprender inglês. Ou seja, então porque não existe. O que existe são, assim, direcionamentos que são mais aplicáveis para a sua realidade. É tanto que cada aula que eu faço com os aulas individuais, eu faço uma aula assim personalizada para cada pessoa. Porque cada pessoa tem uma realidade diferente. Entendeu? Então, aqui que eu não consigo tanto devido com uma aula em grupo, então são várias finalidades. Eu tentei pegar um apanhado assim, mais ou menos, que a maioria precisaria. Entendeu? Mais ou menos, tempo que eu tenho de prática, de experiência. Então, eu procurei pegar aqui um apanhado geral. E lembrando que todas essas aulas que a gente vai estar fazendo, na última aula, a gente vai estar fazendo uma conversação por todo o assunto que a gente viu. Por isso que eu sempre falo, é de extrema importância verificar as aulas anteriores. Porque na última aula eu quero fazer uma conversação, vai ser só conversação. Quem estiver participando na aula, todos que estiverem na aula, então, já fiquem avisados. Se aparecer na aula, na última aula, vai ser para conversar. E o que a gente vai estar usando é tudo que a gente viu em todo esse apanhado de aulas, ok? Então, é basicamente isso. Aqui eu sempre gosto de explicar esses detalhes, porque é as dúvidas que a grande maioria tem. Assim, porque assim, no nosso português a gente sempre é apegado em questão de gramática e das regras que existem. Então a gente sempre se apega a isso. Só que no inglês não funciona exatamente dessa maneira. Até tem algumas regras, mas ela não é bem assim como no português. Então, voltando aqui. A questão da gente usar mais uma vez aqui, esse there is, é para indicar uma questão de existência. Porque se eu analisar aqui a frase em português, você fala, tem uma pessoa batendo na porta, é a mesma coisa de eu dizer que existe alguém. Existe uma pessoa batendo na porta. Ou então falar a palavra assim, ó, há. Tipo assim, há na existência, né? Há alguém batendo na porta. Porque vamos dizer, se eu uso bem que eu vou trocar there is, vou aplicar o have. Have a person knocking the door. Aí, se eu colocar esse have, aí eu teria que indicar primeiro que é uma posse. Aí eu teria que falar assim, tipo assim, a ideia que, vamos dizer, que um britânico teria, né, ou outra pessoa que você estaria conversando, é que você é dono de alguém que está batendo na porta. Cara, é muito esquisito. É como se você fosse o dono da pessoa que está batendo na porta. Entendeu? Então, não faria o menor sentido. Entendeu? Então, por isso que tem essa questão de indicar a existência. There is, ao invés de falar o have. Certo? Então, mais uma vez, have, eu uso para falar uma questão de uma posse. Ou posse ou vínculo, né? Tipo, familiar, de amizade, qualquer que seja a situação. Mas de existência, ou seja, aí se você ficar em dúvida, então como é que eu vou saber quando é posse e quando é vínculo? Quando eu consigo colocar o dono.
Tipo assim, o dono da coisa em si. Porque aqui vamos pegar até exatamente essa frase. Eu pego, tem uma pessoa batendo na porta, o dono, que eu tô me referindo, é tipo assim, qualquer pronome. É I, you, he, she, it. O I, qualquer que seja o pronome, porque eu posso considerar um dono para isso. Então, você bota, eu tenho uma pessoa batendo na porta. Faz sentido? Eu tenho uma pessoa batendo na porta. Então, se eu boto, você tem uma pessoa batendo na porta. Entendeu? Não encaixa muito bem. Então, você bota assim, nós tem, nós tem uma pessoa batendo na porta. Não fica muito legal. Então, é esse tipo de detalhe que eu consigo diferenciar do que é posse e do que é existência. Agora, vamos dizer, aí já observando uma outra. Eu vou tentar aqui pegar um outro exemplo. Se eu coloco aqui. Eu quero pegar aqui dois exemplos que sejam bem semelhantes. Tipo assim, você bota. Você tem um carro na garagem. E se eu vou botar agora só assim, ó, tem um carro na garagem. Pronto, ficou bem semelhante. Literalmente, a única diferença é só uma tem você e a outra não tem. Ou seja, aí por que eu estou colocando dessa forma? Porque se eu coloco o você, automaticamente, eu estou, assim, estou estipulando o dono do carro. Estipulando o dono, automaticamente eu vou ter you have a car in the garage. E aí de baixo, se eu falo que tem um carro na garagem, se eu for, vamos desconsiderar essa aqui. Se eu só observar só ela, tem um carro na garagem, e perguntar de quem é esse carro? Não tem dono. Tipo assim, até o momento não tem como saber. Não, o dono tem, né? Mas não tem como saber. Tipo assim, se é meu, se é dele, se é dela, se é do vizinho, se é do ladrão, meu Deus, misericórdia. Entendeu? Então, assim, não dá para saber. Aqui, eu só estou falando da existência. Que existe um carro lá. Tem um carro lá. Só não foi, se não foi estipulado, não foi decretado o dono. Ou o vínculo, né? Que possa ter. Então, nesse caso, se não tem dono, ou então não existe a possibilidade de colocar o dono, não tem espaço para colocar, então bota aqui, ó. There is a car in the garage. E mais uma vez, se você só observar, a única coisa que alterou foi só isso aqui, ó. Aqui eu vou ter you have. E aqui embaixo eu vou ter there is. Aí esse there is é equivalente ao tem. You have é equivalente ao você tem. Lembrando, né, que esse tem é como se fosse a mesma coisa de falar aqui. Existe. Ou então assim, ó. Há um carro na garagem. Certo? Tem alguma dúvida? Pessoal, vocês podem ficar à vontade, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, se eu estiver também falando rápido demais, quer dizer, eu acelero um pouco só para tentar encaixar todo o assunto aqui, porque como está gravado, vocês podem estar assistindo de novo, mas fiquem à vontade, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, podem estar perguntando. Ok? Então, basicamente, eu vou ter aqui essa questão. Então, there is significa o tem para existência, tipo assim, de coisa. Não apenas coisas, né? É existência de qualquer fato também que eu possa estar usando, que eu posso colocar aqui o seguinte. There is... Bota aqui em português primeiro. Tem uma chance tipo assim, de dar certo. Então, tem uma chance... Nesse caso, seria a mesma ideia, então, a mesma intenção de falar da existência, que existe uma chance de dar certo. Então, eu posso estar colocando o seguinte: there is, ou seja, existe, né, ou tem, there is a chance. Chance é uma das poucas palavras, não são muitas, são bem poucas, que a escrita é igual do português, o que muda é só o som. Porque aqui eu falo chance, chance. There's a chance. It could work. Aí vai pensar, mas o work não é trabalho? Também. Porque work
ele é um verbo que ele funciona para duas funções. Ele funciona para falar o trabalho em si, o trabalhar, e também é um verbo funciona. Funciona, ou no caso aqui, vai ser a palavra dar certo. Porque se você tem uma chance de funcionar. Eu mudei a palavra, porém eu não mudou a intenção, eu mudei a ideia. Que é um outro detalhe que o inglês ele é totalmente atrelado a essa questão da ideia que eu quero transmitir. Que lembra que eu comentei no começo que nem sempre na estrutura do inglês eu vou conseguir manter uma sequência exata de palavras do português e do inglês. Tipo assim, a mesma quantidade, tipo assim, no português tem 5 palavras, no inglês vai ter também 5, e as 5 vão ser da mesma ordem. É uma coincidência. Se coincidir, elas podem dar certo. Mas não é exatamente assim. Então, no inglês, sempre que a gente for traduzir algo, a primeira coisa que a gente precisa se atentar é a questão da ideia que eu vou estar transmitindo, certo? Eu vou poder estar sempre me apegando a isso, a ideia. Aí isso é um conceito até um pouco esquisito, né? Ao primeiro momento, mas é por uma questão de que a prática, que você vai entendendo a forma de funcionar do idioma. Entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, a prática tem uma extrema importância na questão de aprender. Por isso que a grande maioria das pessoas, quando começam a aprender inglês, começam a estudar, não consegue assimilar muitas coisas, porque elas não... logo também, porque a grande maioria das pessoas que ensinam, ou às vezes nos vídeos que você vê na internet, as pessoas não falam muito disso. Porque o pessoal só acha que é só pegar uma regra, bota ali dentro da frase e joga. Aí você às vezes consegue fazer uma frase, mas quando você vai para o dia a dia, para a vida real, que é o que todo mundo precisa, né? É o inglês para a vida real, não faz muito bem, não começa a funcionar. Então, por isso eu gosto sempre de trazer detalhes como esse. Agora que... E também, o detalhe, se vocês quiserem colocar frases do seu dia, do seu trabalho, professor, eu queria falar essa frase aqui do inglês. Vocês podem ter um chatzinho aqui. Ou manda no grupo, se ficar mais fácil, ou no próprio chat aqui da chamada. Tem um chatzinho aqui. Vocês podem ficar à vontade, viu? Deixa eu ver colocar aqui uma outra frase. Deixa eu ver aqui. Sim, e também, na verdade, que a gente pode já entrar aqui no detalhe, que é a parte de falar agora de forma negativa. Porque até agora eu falei o tem, né? Eu tenho uma chance, tenho um carro, tenho uma casa. E se eu quiser falar assim, não tem? Ou então, tipo assim, a mesma ideia de não existe. Então seria assim, ó. There is. A única coisa que eu vou colocar é só o not. Logo após o is. There is not. E vou até pegar que é a mesma frase. Queria que na hora de usar ela. Deixa eu ver aqui. Bota aí embaixo. Aqui. Não tem uma chance de dar certo. Eu literalmente vou botar só there is e só quero not a chance it could work. There's not a chance it could work. There's not a chance it could work. Aí só que no dia a dia, que o pessoal, principalmente se for britânico, os britânicos, eles abreviam muito as palavras. Por isso que às vezes dá aquela impressão quando a gente ouvir eles falando, que parece que está tudo emendado numa palavra só, não tem assim uma separação de uma palavra para outra. Porque eles abreviam muitas coisas. Aqui nesse caso, existem duas formas de abreviar. Eles podem falar o seguinte: there's not. Aí só repete. There's not a chance it could work. Ou pode abreviar assim: there isn't a chance it could work. Então, e as três são corretas, viu? Agora, o que eu diria da minha experiência que eu vi o pessoal usando? Geralmente eles usam mais esse aqui, ó, esse do meio. There's not a chance. There's, que é a mesma coisa. Ele só está abreviado. Esse is bem aqui, ó, ele está abreviado bem aqui no meio. Bem que is está abreviado bem aqui. Mas é a mesma coisa. Não existe um que é certo, um que é errado, um que é melhor. O que eu vejo é só a questão de a frequência que eles usam. Que é a única coisa que eu poderia dizer aqui. Tem a frequência que eu vi eles usando
da convivência que eu tive, que inclusive não foi nem em Londres, não sei se alguém mora em Londres. Eu cheguei a morar em algumas cidades. Porque em Londres mesmo, eu vi muito foi indiano, um monte de indiano, vi um monte de muçulmano, uma porrada de brasileiro, muito brasileiro também. E eu fiquei, cadê o britânico daqui? Não conheci nenhum. Aí quando eu fui, morei bem pro sul, morei numa cidade bem pequena, chamada Weymouth, aí lá já era o contrário, lá eu já quase não via imigrante. Lá geralmente é bem mais britânico mesmo. Aí foi interessante onde eu consegui, já falava inglês, mas só que eu não tinha aquela convivência com eles, tipo assim, de estar diariamente. Eu vieram aqui e acolá. Então agora de estar todo dia, porque no trabalho, eu só trabalhava com britânico, a casa que eu morava também. Então eu procurei sempre, eu ficava assim, o tempo todo estudando eles, a forma como eles pensavam, as palavras que eles usavam mais, quais que eles não usavam também, né? Porque às vezes as expressões que faziam mais sentido. E eu procuro sempre trazer esse apanhado aqui para as aulas para que fique de forma mais clara. E mais uma vez aquela questão de algo que funcione para a vida real, certo? Então o que eu via era esse detalhe aqui, ó, essa questão deles abreviar dessa forma. There's not a chance. It could work. There's not a chance. Ok? Então é só acrescentar o not na frente. Certo? Então, there is not, que é o tem e não tem. Vai colocar aqui uma outra frase. Deixa eu ver aqui. Bota tentar aqui para de cleaner. Você fala assim, não tem. Bota aqui o alvejante, que é o famoso bleach. Né? Não tem alvejante. Geralmente algumas, né, algumas já levam os seus próprios produtos e algumas usam o do cliente. Às vezes você vai chegar no cliente, ó, não tem um bleach. Então, não tem mais uma vez. Aqui eu tô falando no caso nem existe, no caso é a ausência, né? Que é o não tem. Ou então assim, é de não há. Ou então de não existe. Aí por isso que eu não posso usar o have. Porque o have, só se eu estivesse colocando o seguinte, você não tem. Aí nesse caso eu usaria o have, porque eu estou colocando o você. Eu meio que coloquei um dono, tipo assim, eu coloquei uma pessoa, um pertencimento. Então se eu boto você não tem alvejante, eu boto you don't have bleach. You don't have bleach. Agora se eu for usar só isso aqui, não tem alvejante, fica assim, ó. There, bota aqui já o britânico. There's not bleach. There's not bleach. Aí na hora de estar falando sobre essa questão de a existência, ou no caso a ausência, né? Na hora de estar usando eles. Ok? Certo? E um outro único detalhe que a gente vai estar vendo também, que a gente voltar lá em cima, que a gente vai estar tendo os dois, que é there is e there are. Aí a questão dele é só que o there are ele vai ser plural. Aí, mas antes do plural, a gente vai dar só uma olhada, a gente viu o negativo aqui, né? There is not. E vamos ver a interrogativa, que é para me perguntar se tem. Assim, tem alguém aqui? Aqui, ó. E. Bota aqui. Tem alguém aqui? Agora eu estou perguntando, não estou afirmando. No inglês, ele vai ter uma questão que, quando eu vou estar fazendo uma frase interrogativa, os verbos auxiliar, eles precisam trocar de lugar com o verbo, com o pronome. Por exemplo, eu vou botar primeiro afirmando, tem alguém aqui. Agora eu estou afirmando, então fica assim, ó. There is someone here. There is someone here. Lembrando que o here, também aqui, o som dele é assim, ó. Here, here, here. Eu não falo here. Falo here. Que é, mais uma vez, a questão do próprio inglês, algumas palavras, elas têm a sua própria forma o som delas. Então, agora, a frase de baixo, como eu estou fazendo uma pergunta, eu preciso trocar de lugar o pronome e o verbo auxiliar. Que aqui vai ser assim, ó, is there. Só troco ele de lugar. Someone here. Então, só que quando eu troco de lugar, ele não altera em nada. Assim, em relação à tradução dele em si. Ele continua a mesma coisa, essa questão do tem.
A única diferença é só porque ele está fazendo uma pergunta. Aí foi, então, e se eu não trocar, vai dar problema? Tipo assim, dá para entender, né? Eles vão entender, tipo assim, não vai ser uma coisa que vai ser impossível. Mas não fica tão adequado à estrutura da frase. Porque o correto mesmo é ter essa troca de posições. A gente viu isso bastante na aula anterior, que era com o verbo do. Que o do, ele me auxilia nessa parte de estar usando os verbos na interrogativa, na afirmativa e na negativa. Ou seja, para perguntar, para afirmar e para negar. Então, ele vai ter essa questão aí. Então, is there someone here? Tem alguém aqui? Aí se botar aqui uma outra frase. Tem alguém que queira falar alguma frase? Se vocês quiserem colocar alguma frase, seja mais para o dia de vocês, vocês podem ficar à vontade. Vou botar que tem alguém aqui. Vou botar que tem a frase assim, tem alguém batendo na porta. Aí em cima a gente colocou afirmando, né, que é o there is. Mais uma vez com uma pergunta, eu só troco de lugar. Is there someone, aí de novo, knocking the door? Essa palavra knocking é o batendo, de bater na porta. Então, is there someone knocking the door? Is there someone knocking the door? Então, eu vou estar usando ele dessa forma, certo? Então, a gente viu que o there is de forma afirmativa, que é o tem. There is not, que é o não tem, para negar. E tem o is there. Is there, que é para mim estar perguntando. Aí o próximo, o outro que eu tinha falado, que era esse aqui, o there are. A única diferença dele, ele vai ser o tem, agora é com acento, no caso, no português, fica assim com acento para indicar plural. Porque no português ele não altera, vamos dizer, com S, né, para ficar plural. Só o tem, que a gente usa normal. Só que no inglês, ele tem essa diferença. There are, para usar no plural. Então, posso usar o seguinte: there are two persons knocking the door. Então, quando eu falo o seguinte, there are two persons knocking the door, eu estou falando de duas pessoas, no caso, plural, né? Sempre de dois para frente. Então, tem duas pessoas batendo na porta. Então, there are two persons knocking the door. Aí, talvez, vocês possam, às vezes, até questionar a questão desse person, porque, geralmente, a gente conhece mais com people. Que o people, que também é a palavra pessoas. E o persons, com S no final, persons, também é pessoas. E agora? Meu Deus, socorro. Aí também eu fiz esse questionamento para eles, quando eu tava lá, que eu tinha visto que eles usavam também, os britânicos. Porque quando eu cheguei, vamos dizer assim, na Inglaterra em si, na época eu acabei aprendendo inglês sozinho, só que na época eu não tinha tanta informação do inglês britânico. Eu tinha mais informação mais de inglês americano. Então, que era tipo, os vídeos que a gente vê no YouTube, os livros, né, tipo, de escola, essas coisas assim. Então, era do inglês americano. Então, algumas coisas tem uma divergênciazinha. Então, eu usava mais o people, ainda que fosse para falar de duas pessoas. Vou botar aqui, two. Eu usava people. Só que eu percebi que eles usavam persons para falar de duas pessoas. Ué, mas porque person, se eu tiro bem que o S, person é uma pessoa só uma. Person. Você bota persons, fica pessoas. Aí o rapaz explicou, o cara é britânico, e falou assim, né, porque a gente usa o persons para falar até três pessoas, porque três, vamos dizer assim, não é considerado tipo, muita gente, é o que ele falou, né? E realmente eu percebi que vários britânicos usavam essa mesma linha de pensamento. Então, até três pessoas eu posso usar esse persons, porque acaba não sendo muitas. E se eu usasse people, não tem problema. Ficaria correto também, porque people realmente é plural. Só que para eles usam mais o people para falar quando geralmente é uma quantidade maior. Ou seja, geralmente eles usam mais de 4 pessoas para frente. Mas não que estaria errado se usar. Eu também posso. There are two people knocking the door. Então, basicamente é isso. Então,
Então, essa questão, né, que eu procurei entender a forma também como o inglês britânico é usado. Tem uma leve divergência do inglês americano para o britânico. Algumas palavras que mudam, o sotaque também em si, né? Mas não é assim uma coisa que chega a ser impossível de compreender. Logo também eu cheguei, vamos dizer, teoricamente, inglês mais americanizado, mas não foi impossível. É claro, aqui e acolá, tipo, tinha uma palavra que eu trocava, mas por não saber que no britânico era diferente. Então, tipo assim, dia após dia, eu sempre aprendendo uma palavra nova que eles usavam, ao invés do americano. Então, eu ia aprendendo e procurando ter esse apanhado de palavras, expressões também, que o britânico usa, que no americano não funciona bem, e vice-versa. Certo? Aí aqui o there are, eu também posso falar, ou negando. Eu vou falar o seguinte: não tem duas pessoas batendo na porta. Então eu vou botar there are e só acrescento not. There are not e só repito, vou literalmente pegar aqui, ó. Só copiar aqui. There are not two persons knocking the door. Ou então, né, o outro formato, there are, vamos botar abreviando, seria assim, ó, aren't. There aren't two persons knocking the door. Aí essa questão também de abreviação, não é algo que, vamos dizer assim, que um é mais certo, o outro é mais errado, que é como eu falei, é só a questão da frequência que vocês vão ouvir no dia a dia. Então eu já procuro já passar ele dessa forma para que vocês já consigam identificar quando vocês ouvirem. Porque eu também apanhei muito quando eu cheguei, porque eu conhecia mais, tipo assim, inglês de uma forma mais, vamos dizer assim, ele mais completinho, as palavras muito certinha. Só que no dia a dia não é bem assim, não funciona muito bem. Então até no português a gente tem até algumas coisas semelhantes também, que a forma como a gente fala, querendo ou não, a gente nem sempre obedece 100% a gramática do português. Às vezes a gente fala assim, não, nós vai lá amanhã. Nós vai lá amanhã. Não é nós vai, é nós iremos. Dificilmente fala, nós iremos lá amanhã. Cada pessoa for muito formal, né? Outrora tivestes, pois, de que pensastes que... Então, no inglês, ele tem muito essa questão da abreviação. Então, eu já aconselho, agora uma questão de conselho, já ir mais por essa vertente aqui, porque é a que vocês vão mais presenciar, ou que vocês mais vão ouvir no dia a dia. Então, se vocês já derem preferência para isso aqui, fica mais fácil para identificar. Entendeu? Então, sempre vou essa questão de abreviação. Aí, a abreviação, basicamente, não é tudo que eu vou estar abreviando, é todas as palavras. É só apenas os verbos principais. E, geralmente, ele costuma ser a segunda ou a terceira palavra da frase. Geralmente, vai ser nessa ideia. Vai ser. Então, isso a gente vai estar vendo na questão da prática em si. Entendeu? Então, vamos estar avaliando. Então, não tem duas pessoas batendo na porta. There, mais uma vez, o som aqui vai ser there aren't. Tem um som aren't. Ele é quase isso. A diferença é que o R ele sempre é bem enrolado no inglês. R. É quase sem nem imitar o que bicho faz esse som, mas o R realmente ele tem esse som. R. There aren't two persons knocking the door. There are two persons knocking the door. Certo? E se eu fosse perguntar, tem duas pessoas batendo na porta? Porque no português é bem simples, só para perguntar e afirmar, é só interrogação e ponto final, só. A gente muda, não altera. No inglês a gente tem que trocar a ordem. Então fica assim, ó. Are there two persons knocking the door? Are there, que eu literalmente só troquei de posição, viu? Peguei o are, botei para frente. Então, are there two persons knocking the door? Are there two persons knocking the door? Certo? Então, essa é a colocação e a forma de estar utilizando there is e there are. Então, recapitular geral, só para indicar uma ideia de tem, de existência. Porque o have
eu vou usar ele só quando eu quero falar de posse. A posse de alguma coisa. Eu sou dono, ou você é dono, ou ele é dono, ou nós somos donos de algo, ou de uma questão familiar também. Que eu tenho um amigo, eu tenho uma família, eu tenho uma situação. E o there is ou there are para indicar uma existência. Então, there is not, there are not. E tem o is there e o are there. Para estar utilizando dessa forma, certo? Aí aqui embaixo, se vocês tiverem interesse, vai ter aqui o exercício para estar fazendo. Aí só lembrar a questão de levar em consideração o que é plural, o que é singular. Então, se é singular, eu vou usar o is. Então aqui eu usarei aqui a resposta. There is a car. Aqui eu botei two cars. Então, there are two cars. Aqui, there is a problem. There are many people. There is. Depois aqui a gente vai estar traduzindo, ó. Há um carro. Se há, a mesma coisa de falar de tem. Tem ou então existe. Existe há dois carros. E aqui é a sequência que está a frase, você vai estar só montando ela. Alguma já está até quase na sequência. Certo? Deixa eu ver. Na verdade, eu vou até botar aqui, ó. Monte de forma. Isso aqui. Interrogativa. Para ficar. Comentar aqui a dificuldade. Monte de forma interrogativa. Certo? Aqui, então, os seus exercícios para estar treinando. E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito aqui desse assunto ou dos assuntos anteriores, pode a gente estar mandando mensagem ou perguntando lá no grupo mesmo. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Quem quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Se tiverem algum questionamento. Certo? Então é isso por hoje. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai dar dando continuidade. Professor? Oi. Não é nenhuma dúvida, eu acho que é uma sugestão, né? Quando o senhor coloca lá no grupo, às vezes assim, olha, a gente usa tal palavra, assim, não sei o quê, eu gostaria, se fosse possível, o senhor colocasse a forma que se pronuncia também, do jeito que o senhor fez aí. Não, perfeito. Eu posso estar colocando. Tá bom? Certinho. Muito obrigada. Porque às vezes, esses dias anteriores, realmente eu acabei tendo essa perda do meu pai, falecendo. Foram uns dias bem complicados, então eu não consegui dar tanta atenção para o pessoal. Eu entendo. Tá tudo bem. É mais uma sugestão mesmo, porque para mim, eu tenho dificuldade na pronúncia também. Às vezes eu leio uma frase e eu entendo o que está escrito, mas eu não sei pronunciar, que nem esse now aí, que não pronuncia o K. Perfeito. Esse caso, eu chegar a colocar uma palavra que eu esqueci de escrever a pronúncia, vocês podem falar lá, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro monte de gente. Aí o pessoal fica na vergonha de perguntar e fica achando que é uma besteira. Aí não, acho que é besteira. Aí o outro pensa, acho que é besteira. Não, acho. Aí todo mundo fica com vergonha, ninguém pergunta e todo mundo com verdade. Eu pergunto com vergonha e tudo. Pode perguntar, nesse caso eu deixei de comentar alguma coisa lá, pode perguntar. Porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras, a metade do pessoal. Tá bom, muito obrigada, viu? Boa noite. Eu que agradeço para vocês, gente.